Chegou agosto, chegaram os constrangimentos nas urgências de obstetrícia um pouco por todo o país, grávidas a percorrer dezenas até centenas de quilómetros para terem assistência. O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, conclui que o plano de emergência do Governo para a saúde está a falhar. Para tirarmos temas, temos esta segunda-feira, frente a frente, Miguel Guimarães, deputado PSD na Comissão de Saúde, é também antigo bastonário da Ordem dos Médicos, e Rui Cristina, coordenador do Grupo Parlamentar do Chega na Comissão de Saúde. Bem-vindos e obrigado pela vossa disponibilidade para se juntarem esta tarde política. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde revelou hoje que vai abrir um inquérito ao caso da assistência a uma mulher grávida no Hospital das Caldas da Rainha, na sequência de um aborto espontâneo com hemorragia que levou, contas feitas, perto de 40 minutos entre ser vista por um obstetra e chegar ao Hospital das Caldas da Rainha. O hospital e o INEM têm uma versão, os bombeiros que acudiram a mulher, outra. Miguel Guimarães, boa tarde. O senhor foi bastonário da Ordem dos Médicos, já aqui referi. Do que sabemos até agora, como é que classifica a gestão do atendimento a uma paciente nestas condições? Suscita-lhe algumas dúvidas? Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um convite também ao Sr. Deputado Rui Cristina. O meu cumprimento também. Esta situação é uma situação que obviamente deve ser esclarecida para tentar perceber o que se passou. Aparentemente, aquilo que eu pude apurar junto das pessoas competentes, a senhora infelizmente teve um aborto espontâneo, portanto já terá vindo assim de casa, e quando chegou ao serviço de urgência à maternidade das Caldas da Rainha, portanto hoje estaria encerrado e, portanto, contactaram os bombeiros no sentido de transportar a senhora para a urgência mais próxima, que eu julgo que era Coimbra, mas, entretanto, porque ela estava a ter uma hemorragia mais forte que o habitual nestes casos de aborto espontâneo, eu penso que há um médico do serviço de urgência que viu a senhora. O ideal era essas coisas não acontecerem, era as urgências nunca estarem encerradas, e seguramente vamos falar disso já a seguir, para percebermos o que é que já foi feito, o que é que não foi feito e o que é o plano de emergência. Rui Cristina, este é um caso, boa tarde também, bem-vindo. Este é um caso que esteve hoje no centro das notícias, mas há outros de grávidas a viajar entre Leiria e o Porto para realizarem um parto, ou entre Leiria e Coimbra, nos casos mais urgentes. Quando o plano de emergência, precisamente a que Miguel Guimarães aqui fazia referência, foi anunciado, André Ventura falou em propaganda vazia. Era de esperar, nesta altura, que o plano apresentado pelo Governo já estivesse a produzir resultados? Antes de mais, muito boa tarde. Quero agradecer o convite aqui à Rádio Observador. Quero cumprimentar também o meu colega de debate, o deputado Dr. Miguel Guimarães. O Chega já esperava que este tipo de situação pudesse vir a acontecer, pelo facto de que o plano de emergência que foi apresentado relativamente a esta crise nas urgências de ginecologia e obstetrícia são praticamente a cópia da estratégia que foi utilizada pelo Partido Socialista no ano passado. Ou seja, deu-se continuidade aos encerramentos das urgências, onde há encerramentos tipo pisca-pisca, abrem umas urgências aqui, fecham outras ali, onde as grávidas têm que andar, percorrendo em alguns casos, centenas de quilómetros à procura de quais são as urgências que estão abertas, além de que este governo da AD acabou também por aprovar um decreto-lei, que é o decreto-lei 45 de 2024, que estabeleceu também um suplemento remuneratório temporário e excepcional para os médicos que fazem horas extraordinárias no serviço de urgência. Ou seja, foi praticamente feito um copy-paste por parte do governo AD da estratégia que foi implementada pelo Partido Socialista. Agora, o que eu não entendo, é que nós não entendemos, é que o PSD criticava veemente esta estratégia, chega ao governo, também sei que o governo faz agora praticamente 4 meses que tomou posse, sabemos que é um tempo curto, mas tem aqui responsabilidades. Tem responsabilidades porque ainda não teve a coragem de encetar uma verdadeira reforma do Serviço Nacional de Saúde. E para se poder resolver este tipo de problemas, não é só atirar dinheiro por cima dos problemas, que neste caso é tentar pagar mais aos médicos especialistas para irem para as urgências, nós temos que ir mais além.
temos que criar melhores condições de trabalho, as carreiras têm que ser realmente valorizadas e temos que avançar para a dita reforma do SNS, coisa que não tem sido vinda a fazer. Mas nós não nos podemos esquecer que a responsabilidade também é em grande parte do Partido Socialista, não é? E vamos falar precisamente agora do Partido Socialista, até porque há pouco, no Direto ao Assunto, tivemos como convidada a Mariana Vieira da Silva, ex-ministra da Presidência de António Costa. Miguel Guimarães, há pouco também fazia menção a querer falar deste plano de emergência e do que está para trás. Ouvíamos aqui Rui Cristina a falar num assumir de responsabilidades também do atual governo. Eu pergunto-lhe, e a Mariana Vieira da Silva dizia isto mesmo, falava numa sensação de este governo estar a desmontar primeiro para depois ver como é que se há de reorganizar, e que fez isto a 2 meses do verão. Foi precipitado o executivo de Luís Montenegro em querer já avançar com um plano que seria de emergência, mas que acabamos por ter as urgências da maneira como estão? Bom, antes de mais, eu acho que a senhora deputada Mariana Vieira da Silva, obviamente que não tem, diria eu, enfim, não está propriamente adequada para criticar uma coisa que durante 8 anos e meio o Partido Socialista não fez. Aliás, bem pelo contrário. Se nós recuarmos 10 anos atrás, nós tínhamos os serviços de urgência a funcionar normalmente. Se recuarmos 5 ou 6 anos atrás, tínhamos os serviços de urgência da maneira que estavam. Mas agora mas eu nem vou perder muito tempo. Mas agora, estatisticamente, estão pior as urgências. É óbvio, como diz o Dr. Rui Cristina, o AD está a governar, tem que assumir as suas responsabilidades, mas ao assumir as responsabilidades é preciso falar de facto do plano de emergência. O plano de emergência, e eu já disse isto várias vezes em plenário e em várias circunstâncias, o plano de emergência não era para ser feito no mês, nem 2, nem 3. O plano de emergência tem lá datas para as coisas. E as datas vão até ao fim de 2025, porque nós sabemos que é mais simples, se quiser, ou mais fácil começar a tentar diminuir aquilo que são os tempos máximos de resposta garantidos, nomeadamente em cirurgias e em consultas, embora também não se consiga tudo de uma vez, mas começar a ter melhores resultados nesta área do que propriamente numa área que, como muito bem disse o Dr. Rui Cristina, envolve recursos humanos. Isto é, neste momento, uma das coisas principais que a Sra. Ministra está a fazer é negociar com as várias profissões de saúde, nomeadamente com os médicos e com os enfermeiros. Isto é muito importante para aquilo que é a capacidade de resposta em tempo clinicamente aceitável aos nossos doentes nas urgências de uma forma global e nas maternidades em particular, e obviamente vai também, através da direção executiva, tentar uma reorganização dos serviços de urgência em algumas áreas. E essa mudança da direção executiva a 2 meses do verão foi uma boa opção? Olha, isso foi a opção do Governo e da Sra. Ministra da Saúde. Eu não vou comentar, até porque, repara, aquilo que eu sei é que o Sr. Professor Fernando Araújo, de quem eu sou colega e amigo, já o conheço há muitos anos, terá apresentado a sua demissão. Portanto, se ele se demitiu, eu acho que o Governo não tinha muitas alternativas se não arranjar alguém para fazer o lugar, isto é, mantendo a direção executiva a funcionar, portanto, não prescindindo da direção executiva. Portanto, eu não consigo comentar uma situação que, em princípio, nem sequer foi a pedido, ou não foi uma iniciativa direta do Governo, foi uma iniciativa de quem era o diretor executivo na altura. Rui Cristina, olhando para essa verdadeira reforma no Serviço Nacional de Saúde que o Chega queria que o Governo apresentasse até ao final do ano, se fosse o seu partido a apresentá-la, que medidas é que iria incluir, nomeadamente para resolver estes constrangimentos nas urgências e rápido, como o Chega quer? Sim, antes de mais, eu não posso deixar de comentar aquilo que a deputada Mariana Vieira da Silva comentou. É inacreditável que o Partido Socialista venha agora fazer declarações e venha anunciar publicamente que vai reunir esta semana com os hospitais que têm as urgências encerradas. Então, mas quem é que nos trouxe até o momento em que nós estamos nas urgências? Quem é que nos trouxe esta crise? Quem é que lá esteve 8 anos? Onde passaram 3 ministros da Saúde e pauperaram o Serviço Nacional de Saúde. E agora falam como se não tivessem qualquer tipo de responsabilidade. Eu gostava era de saber porque é que eles não reuniram. O grupo parlamentar do Partido Socialista não reuniu o ano passado, durante o verão, ou em novembro, quando o ex-diretor
o ex-diretor, o Dr. Fernando Araújo, disse em novembro que estavam a passar por um período dramático relativamente às urgências. E esse diagnóstico, tanto o Chega como o PSD têm vindo a fazer, a responsabilidade do Partido Socialista, tendo em conta que esteve 8 anos no governo, mas é importante falar daquilo que se está a passar agora e daqui para a frente. Exatamente. E foi o próprio Chega que falou nessa verdadeira reforma do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a minha pergunta, e recentrando aqui um pouco, é que medidas é que o Chega iria incluir para resolver rapidamente estes constrangimentos? Sim, há várias medidas que podem ser implementadas. As reformas não se aplicam de um dia para o outro, mas tem que haver realmente aqui uma verdadeira vontade. Para isso, o Primeiro-Ministro tem que ter como bandeira a reforma do Serviço Nacional de Saúde, ou tem que ter como bandeira a saúde. E por aquilo que me parece é que o Dr. Luís Montenegro não tem como a saúde uma bandeira. Que consistirá em que essa reforma? Vou-lhe dar um exemplo. Diga? Consistirá em que essa reforma? Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos muitas grávidas de baixo risco, que são a maioria. E nós, neste momento, apercebemos que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica não está a ser aproveitado esse potencial, que é um potencial que poderia ser aproveitado para seguirem as grávidas de baixo risco nos cuidados primários e que poderiam depois ser referenciados e encaminhados para os cuidados hospitalares. Este é só um exemplo, mas para isto é preciso haver vontade política. É preciso que o Primeiro-Ministro dê as ferramentas necessárias à atual Ministra da Saúde. Porque se isto não acontecer, se não houver vontade política, foi aquilo que não aconteceu com o doutor ex-ministro, ex-primeiro-ministro, o doutor António Costa, que nunca quis fazer da saúde uma verdadeira bandeira. Se isto continuar a acontecer e continuar a delegar-se para segundo plano a saúde, nunca conseguiremos resolver o verdadeiro problema, não é, que nós temos do SNS. Aparentemente, e na base dos constrangimentos que temos assistido de ano para ano, a falta de recursos humanos, Miguel Guimarães, o senhor manifestou-se contra o aumento de vagas em medicina, ainda enquanto vestia as vestes de bastonário da Ordem dos Médicos, argumentava que iria baixar a qualidade do ensino e dizia também que não havia falta de médicos em Portugal. Perante os recorrentes problemas nas urgências nos últimos anos, continua a fazer o mesmo diagnóstico? Não é, como dizia, a falta de médicos uma das razões principais para os constrangimentos a que temos assistido? Não é falta de médicos em Portugal, é falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Vamos lá ver uma coisa. Nós somos o terceiro país da OCDE que mais médicos forma e tem por 1000 habitantes. É tão simples quanto isto. Agora, não estão todos no Serviço Nacional de Saúde. Antigamente estavam mais no Serviço Nacional de Saúde. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Quando eu acabei a especialidade, era impensável que naquela altura os médicos que acabavam a especialidade não ficassem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, só se não abrissem vagas. Agora não é assim. Agora uma parte significativa dos médicos, que chega a atingir os 40% e os 50%, tomam outras opções. E são livres para o fazer. E, portanto, o problema que nós temos tido é dentro do Serviço Nacional de Saúde. Até porque quando se fala do Serviço Nacional de Saúde, já agora, diz-se que, bom, o Serviço Nacional de Saúde hoje tem mais médicos do que tinha há 10 anos atrás. Bom, tem mais médicos, mas a força de trabalho é maior ou é menor? E estes médicos estão todos em 40 horas? Quantos médicos é que existem em 30 e em 20 horas, em horários mais reduzidos? Portanto, esta é que é a questão fundamental dentro do Serviço Nacional de Saúde. Isto é, nós não soubemos cativar os médicos durante estes anos todos, bem pelo contrário, o Dr. António Costa até lhe chamou cobardes, a doutora Marta Temido fez as alegações que são conhecidas, que eu nem vou dizer, que até tenho vergonha de dizer, e, portanto, afastaram durante estes últimos anos os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Muitos médicos. E isto criou o grande problema que nós temos neste momento. Portanto, nada adianta abrir mais vagas nas universidades para a formação em medicina? As vagas para a medicina têm aberto praticamente todos os anos. Sim, aumentar o número de vagas faz sentido? Aumentar de forma substancial esse número de vagas ou não? Não é pelo aumento do número de vagas. Vamos lá ver. A primeira questão que nós temos que colocar em cima da mesa é: nós formamos médicos suficientes ou não formamos médicos suficientes? Segunda questão: nós queremos uma medicina de qualidade ou queremos uma medicina mais ou menos? Queremos manter os padrões de qualidade com os quais temos obrigações com a própria União Europeia ou queremos fugir daquilo que são as obrigações da União Europeia? Porque nós não estamos sozinhos. As pessoas falam aqui nestas coisas como se nós estivéssemos sozinhos. Portanto, não é possível aumentar vagas e manter a mesma qualidade? É possível aumentar vagas dentro daquilo que as escolas médicas avaliam e fazem. Isto é, as escolas médicas é que têm que avaliar. O que tem que se perguntar é aos diretores das escolas médicas se têm capacidade para ter mais estudantes de medicina ou não, e se aqueles estudantes de medicina vão ter a formação adequada. Não sou eu que lhe vou dizer isso. Agora, na altura, aquilo que era a posição
do Presidente do Conselho Nacional das Escolas Médicas é que as escolas médicas já não tinham capacidade para formar estudantes de medicina. As escolas médicas que existiam na altura. Mas, como lhe digo, o grande problema de Portugal não é ter médicos, não é ter falta de médicos em si, é ter falta de médicos no SNS. Incapacidade para reter os médicos ou atrair os médicos para o SNS. Rui Cristina, a mesma pergunta. A resolução do problema poderá passar, seguramente, entre outras coisas, pelo aumento de vagas no ensino superior para os cursos de medicina? Como é lógico, é sempre bom aumentar o número de vagas para a medicina, mas nós nestes últimos, desde 2015, percebemos que houve um êxodo dos médicos do público para o privado. E a prova disso é que o privado tornou-se mais forte, foi durante a implementação destas políticas de esquerda pelo Partido Socialista e a ex-geringonça. Nós temos, neste momento, 5 milhões de portugueses com seguros de saúde, subsistemas de seguros e sistemas. É inacreditável, são números bastante elevados. Agora, temos que arranjar aqui maneira de tornar o SNS mais atrativo, com melhores condições de trabalho, com verdadeiras progressões de carreira e carreiras valorizadas no SNS para podermos voltar a atrair os médicos que foram para o privado. Mas também não nos podemos esquecer que, e para que isso aconteça e para se efetivar essa valorização das carreiras, temos que ir buscar valores, temos que ir buscar dinheiro a algum lado, não é? Um exemplo disto é nós, uma vez por todas, olharmos para o desperdício que existe no Serviço Nacional de Saúde. Se nós olharmos para o desperdício que existe no Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar entre 1.000 a 3.000 milhões de euros. Ou seja, isto é dinheiro que dá para valorizar os profissionais de saúde, que dá para aumentar os seus ordenados, que dá para tornar o SNS mais atrativo. E também temos que apostar na literacia em saúde, que é coisa que não tem sido feita nos últimos governos. Temos que aumentar, temos que investir cada vez mais na literacia em saúde, para que os portugueses estejam melhor informados e para que as coisas possam correr de melhor modo. E há uma coisa que o governo da AD não pode esquecer, é que o Partido Socialista anunciou uma reforma do SNS como se fosse apenas mediática para os meios de comunicação social. Foi a criação das OLS. O PS sem fazer qualquer estudo para cada região, porque as OLS foram implementadas todas de maneira igual para regiões completamente diferentes, com necessidades diferentes. Infelizmente não conseguimos agora, Rui Cristina, detalhar um pouco e explorar essa questão das unidades locais de saúde. Estamos mesmo no limite do nosso tempo. Tenho uma última pergunta para os dois, mas começando agora por Miguel Guimarães. Quando Marta Temido se demitiu, o senhor, na altura bastonário da Ordem dos Médicos, defendeu que era preciso um ministro que fizesse acontecer. Pergunto-lhe se Ana Paula Martins, a atual ministra, está a fazer acontecer ou se já perdeu o estado de graça. Eu acho que a atual ministra ainda não teve tempo para fazer acontecer aquilo que é preciso também ter algum tempo para que aconteça, não é? E como eu disse no início desta conversa, o plano de emergência tem medidas que já começaram a ser implementadas e que estão a ser positivas naquilo que é a redução dos tempos de espera, nomeadamente para consultas e para cirurgias, nos serviços de urgência. E porque é mais complexo, é preciso cativar mais pessoas para dentro dos hospitais públicos, como disse o Dr. Cristina muito bem. É preciso mais enfermeiros, é preciso algumas medidas também de fundo e a negociação com os próprios sindicatos médicos e de enfermagem, e por isso há medidas quando não há mais tempo. Agora, fazer acontecer é absolutamente essencial e é evidente que o Governo, neste momento, assume as suas responsabilidades nesta área, sem prejuízo daquilo que é o estado em que este Governo assumiu. E assumir essas responsabilidades impunha um esclarecimento da parte da Ministra da Saúde? Nesta altura? Sim, eu não sei se a Ministra da Saúde falou neste momento para a comunicação social, não lhe consigo dizer, porque também já... Não, nem a Ministra da Saúde, nem o Primeiro-Ministro falaram ainda perante estes constrangimentos do último fim de semana. O que lhe posso dizer é que neste momento, aquilo que é o plano que está estabelecido, estão a ser cumpridos aquilo que são os objetivos. É evidente que o serviço de urgência vai demorar algum tempo. Eu espero que no inverno estas questões dos serviços de urgência possam estar bastante melhores do que agora, e é possível que isso venha a acontecer porque há vários objetivos em curso que podem ser concretizados durante os próximos meses, mas obviamente que as pessoas gostam de ver as coisas acontecer mais rapidamente, e eu também gosto. Aliás, gostamos todos. Eu gostava que em 3 ou 4 meses nós conseguíssemos dar a volta completa ao Serviço Nacional de Saúde, mas não é possível. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro disse várias vezes
que a saúde ia ser difícil de resolver, que não se conseguia resolver em 2 ou 3 ou 4 meses. E por isso é que o plano de emergência não é um plano de emergência até ao fim de 2024, é um plano de emergência até ao fim de 2025. Vou ter de cortar-lhe a palavra, Miguel Guimarães, peço desculpa por isso, mas só para ouvir em 20 segundos Rui Cristina e peço-lhe concisão na sua resposta. Já perdeu o estado de graça, Ana Paula Martins? A doutora Ana Paula Martins está a caminho de perder o estado de graça. Tomou posse há 4 meses, como nós sabemos, mas o tempo está-se a esgotar e tem que rapidamente atuar para que haja aqui uma reforma, uma reorganização destas urgências hospitalares, para que não aconteça o que aconteceu no ano passado. No ano passado não foi durante o verão que se agudizou mais o problema, foi em novembro. Ele tem que atuar rapidamente para não chegarmos a novembro e que não haja para aqui uma catástrofe, que é isso que nós não queremos. Agora, há uma coisa que já começou a transparecer, é que a saúde não é uma bandeira para o Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro. E se queremos realmente avançar, se queremos realmente fazer a diferença, há que avançar aqui corajosamente para uma verdadeira reforma do SNS. E essa ideia do Chega fica clara da parte do Chega. Muito obrigada, Rui Cristina. Também agradeço a Miguel Guimarães, deputado do PSD, antigo bastonário da Ordem dos Médicos. Obrigada e até um próximo Tira Teimas.